Minha gente de São Luís, nós queremos desejar uma boa noite na paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos que nos ouvem. Hoje nós ainda continuaremos falando sobre profecia, mas no Novo Testamento. E, para não perder o costume, eu vou fazer lembrar um versículo só do Antigo Testamento, lá no livro de Deuteronômio, quando Moisés escreve para a geração mais nova, porque a velha ficou no deserto. Se hoje nós perguntássemos como está Jerusalém no contexto de tudo, no contexto das Escrituras, o Jerusalém, ou o povo judeu, ele está dentro das profecias. As coisas acontecendo dentro das profecias, do limite da profecia. Então, vamos ver como ele está, porque ele voltou. Quando ele voltou, é porque Deus começou a ouvir a oração deles. Desde 47, 48, eles formaram a nação de Israel. Então, eu vou ler aqui o verso 28, o verso 1 do capítulo 28 de Deuteronômio. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, começando, como eu botei na ordem aqui de trás para frente, eu posso dizer que Israel está sendo exaltada entre todas as nações agora. Logo, nós estamos vivendo os últimos dias e eles estão começando a se arrepender, começando a ver que fizeram alguma coisa de errado para ficar disperso desde o ano 132 até 1882. Então, Israel exaltada entre as nações. Abundância e saúde é o que eles têm agora. A abundância de tudo. Exportam os seus frutos para tudo, para todos os cantos, para todo lado do planeta. E como é que está a segurança dele? Ele está seguro, tem paz e está retornando. Ainda estão retornando, porque o retorno é em duas parcelas, dois tempos. Uma que começou em 1882 e a outra, quando Jesus voltar nas nuvens, que ele vai mandar os anjos e vai desencantar todos os judeus na face da terra para repatriá-lo. Nós estamos nesse pé. A profecia está exatamente se cumprindo com Israel. E é do conhecimento de todo mundo que Israel, em 70 anos, se tornou uma potência. Potência na agricultura, potência militar, nas armas e potência. De vez em quando alguém tira um prêmio Nobel da Paz, um judeu tira isso, e cada vez a gente está vendo que Deus está abençoando. Quando eu estive em Israel,
dava quase que pegar com a mão a bênção, porque você sabia onde estava exatamente a maldição, a não bênção, a falta de bênção. Então, nós começamos por aqui. E hoje, eu e o Armênio acertamos que ele vai falar um pouco sobre o capítulo 24 de Mateus, e eu, porque é de minha preferência, vou dizer algumas coisinhas no capítulo 21 de Lucas. Eu gosto muito do Dr. Lucas. O Dr. Lucas escreveu para gentil, e ele escreveu de uma maneira que está claro, preciso e exato, e só não aceita Cristo como Salvador aquele coração duro, empedernido. Então, vamos começar com a palavra do Armênio, mas deixa eu dizer uma coisinha só ainda. No capítulo 21 de Lucas, no versículo 24, ele diz o seguinte: e cairão ao fio da espada. Isso já aconteceu. E para todas as nações serão levados cativos. Isso já aconteceu. Ele está voltando das nações. Jerusalém será pisado pelos gentios. Isso ainda está sendo cumprido. Até que o tempo dos gentios se completem. E eu quero ficar com esse verso e quero convidar o meu colega, pastor Armênio, para descrever as profecias de Jesus de acordo com Mateus 24, porque ele gosta desta descrição. Sim. Boa noite a todos, paz e graça. E vamos lá. Então, hoje nós estamos falando sobre as profecias nos evangelhos, no Novo Testamento. E Mateus 24, há uma situação em que Jesus e os discípulos estão saindo do templo e os discípulos, olhando aquela grandeza da edificação, aquelas pedras, os muros, as pedras cortadas, eles exaltam esse templo, né? E aí Jesus, ele começa a conversar com eles a respeito. E aí ele diz no verso 2, 24:2, diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então aqui Jesus começa a falar do futuro e anunciando que aquele templo, por mais majestoso, por mais grandioso, por mais uma obra forte, grande, resistente, por que fosse, ela não iria subsistir aquilo que estava vindo sobre ela para cumprir outras profecias também do Velho Testamento. E depois eles continuaram essa caminhada e sentaram de frente para o templo no Monte das Oliveiras, que é um monte que fica mais alto do que o Monte do Templo. E aí os discípulos chegaram-se a ele e perguntaram, agora verso 3, e estando sentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então aqui os discípulos, eles perguntam para Jesus quando serão estas coisas, ou seja, quando será destruído estas muralhas, estes muros, este templo? Ele faz uma pergunta objetiva em cima da narrativa de Jesus. E depois eles fazem mais duas perguntas. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, essas profecias
elas vão girar em cima dessas três perguntas: da destruição do templo, dos sinais da vinda de Jesus, que seria a segunda vinda, né? E do fim do mundo. Então, Jesus vai começar a responder a estas perguntas e ele vai dar uma sequência de eventos. Ele vai dar uma sequência de eventos que vão começar a acontecer a partir daquele momento, a partir da saída dele da Terra até a próxima vinda. Então, neste sentido, ele vai dizer que muitos virão em nome dele, dizendo que eles que são o Cristo, e irão enganar a muitos. No verso 6, ele vai falar: ouvireis guerras e rumores de guerras, e olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, aqui ele está, de uma forma simplificada, falando de situações que iriam acontecer e que hoje nós podemos constatar olhando para o passado. Ele vai adiante no verso 7 que essas guerras elas vão se acentuar, né? Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E no verso 8 ele vai dizer: mas estas coisas são o princípio das dores. Ele começa a falar de outros sinais, que seria a perseguição. Então, vocês serão atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Vai ser um tempo de muita perseguição e vai ser um tempo onde as pessoas irão se trair, onde as pessoas irão se entregar uns aos outros. E também neste mês surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E outra característica desses tempos vai ser a iniquidade, por se multiplicar a iniquidade. A iniquidade é quando você faz o mal sabendo que está fazendo mal. Você projeta fazer o mal. E este você é os governantes, são pessoas, são grupos, são interesses. Então, de todas as formas, a iniquidade vai estar muito explícita. E isso nós podemos ver hoje, já podemos ver hoje. Então, por se multiplicar esta iniquidade, pelo motivo de o mal crescer muito, o amor de muitos esfriará. Vai ser um outro sinal antes da vinda do Senhor Jesus. E aí no verso 13, Jesus incentiva a resistência, a não ceder a este mal, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, mais uma vez, Jesus está falando do futuro, do que iria acontecer, está preparando a sua igreja, que vão ser momentos difíceis, que as coisas que vão estar acontecendo no mundo, as perseguições, a iniquidade, o mal, as pessoas se traindo, entregando uns aos outros por interesses pessoais. Mesmo isto acontecendo, não perca a sua fé, porque a vida, a verdadeira vida, não é nesta terra, não é neste espaço-tempo, mas é a vida eterna que importa, que interessa. Então, Jesus, mesmo falando em profecia, ele já está dando uma palavra de incentivo à fé da sua igreja. Não olhe para as circunstâncias deste mundo. Não olhe para todas essas dores e injustiças que vão estar acontecendo à tua volta, mas mantenha os teus olhos e o teu coração fixo em mim. É o que Jesus está incentivando. Perseverar, aquele que perseverar até o fim, aquele que não se deixar contaminar pelo mal, aquele que continuar praticando o amor, a verdade e a justiça, até o fim, este será salvo. E aqui cabe ressaltar que a grande promessa de Deus para nós é a salvação das nossas almas. Ele não promete comprar uma casa aqui, um carro importado, uma viagem. A promessa é que nós seremos salvos em Jesus Cristo. E ele afirmou que ia nos preparar morada. E isso é algo maravilhoso, porque aquele que está em Cristo e que tem fé
na sua palavra, ele está nesta expectativa. E ele está nos alertando aqui para a gente não desmorecer nesta caminhada. No verso 14, como esta descrição ela é abrangente, ou seja, ela não está falando que é no primeiro século, é no primeiro milênio, ele não está fazendo esta distribuição, ele está fazendo uma análise num contexto até a vinda dele. Ou seja, pegando estes 2000 anos, estes fatos vão ocorrer, mas no final destes 2000 anos, estes itens eles vão se acentuar, eles vão ser mais marcantes, mais percebidos, né? Então, o verso 14, ele dá eu pesquisei sobre este verso 14, e ele vai dar uma outra direção para um tempo pré-determinado. O verso 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Na pesquisa que eu fiz sobre este verso, ele está direcionado para a primeira fase da tribulação. Porque na tribulação, a pregação das duas testemunhas do capítulo 11 de Apocalipse, que a gente vai ver lá no final, as duas testemunhas elas vão estar pregando, vai ter uma pregação na terra. E esta pregação vai ser que Deus, ou Jesus, está vindo em justiça. Há pouquinho o pastor José citou o capítulo 21 de Lucas, onde ele disse, até que o tempo dos gentios acabe, cesse, termine, porque é nesse ponto que termina que vai começar este ponto aqui, onde Deus vai se voltar de novo para Israel, aonde naquele tempo vai ter então este grupo do anticristo a nível mundial, e com esse plano de paz, e então as duas testemunhas também irão estar na terra pregando. E elas vão estar pregando que Deus está vindo em justiça. Então, neste momento, nós estamos no tempo da graça. Nós estamos sendo agraciados porque Deus aplicou a sua justiça no seu Filho lá na cruz, e essa justiça aplicada e uma vez paga pelo pecado do homem, agora respingou em amor para nós, em misericórdia e graça. Então, para mim e para você é de graça, mas Jesus pagou o preço. Então, sem justiça não há misericórdia. E isso é muito importante, porque quando o pastor José, nos primeiros encontros, falou que ele não entende que Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esta tal maneira é este amor que transbordou para nós, sem a gente merecer. E esta é o grande valor, ou o grande conceito, ou significado da palavra amor, que é muito mal aplicada nos nossos dias. Amor não tem nada a ver com sexo, com carinho. Amor tem a ver com você fazer algo pelo outro sem interesse, mas a fim de ajudá-lo. Porque nós não poderíamos fazer nada para pagar os nossos pecados para Deus. Então, por amor de nós, ele veio fazer o que nós não podíamos fazer. E aqui eu me sinto fraco e pequeno na resposta a este amor ao nosso Deus. Por mais que eu busque, por mais que eu diga que eu amo, que eu temo, mas me sinto pobre nesta resposta, de gratidão mesmo. Mesmo tendo a consciência, há algo que só na carne não é suficiente, tem que ser com a ajuda do Espírito Santo para conseguirmos dar o verdadeiro valor deste amor que nos foi dado. Então, esta primeira parte, até o verso 14 de Mateus, Jesus dá um resumo. Ele está dando um resumo de que, olha, lá pertinho da minha volta, da minha segunda volta, as guerras vão aumentar, a iniquidade, o mal, as pessoas vão vos trair, vocês vão ser presos, vocês vão ser perseguidos. Então, ele está dando, resumidamente, sem ele marcar anos, ou séculos, ou milênios, mas ele está dizendo que no finalzinho, então, vai acontecer isso. E no finalzinho do finalzinho, que é o verso 14, então, vai ter uma pregação específica.
Aí eu passo a palavra para o pastor José, para depois a gente continuar com o verso 15, que é a grande tribulação. E aí muda um pouco do assunto, e a gente ainda está, então, nos dias que antecedem esse governo mundial, né, antes do aparecimento dele. E que nós já podemos sentir, quem está acompanhando a política internacional, a economia internacional, quem está acompanhando o que está acontecendo hoje, neste momento, né, no norte da África, as colônias francesas, né, quantos países estão tomando o poder, que são colônias francesas? O que está acontecendo na Rússia, na China, na Índia, os BRICS, tudo isto já faz parte do que eu acabei, do que o Mateus cita ali, que eu li agora, que é guerras e rumores de guerras, que são reinos contra reinos, nações contra nações. Então, estes sinais eles já estão acalorados aos nossos olhos. Quem não lê profecias, quem não busca um pouco de entendimento, acha que tudo isso que está acontecendo é normal e é assim mesmo, porque sempre teve guerras e sempre aconteceu, o homem sempre foi de guerrear, então não está acontecendo nada de novo. Só que quem acompanha as profecias sabe que o que está acontecendo hoje, sim, fazem parte especificamente das profecias, porque elas são a nível mundial, elas são de interesses de grupos a nível mundial que dão a direção de governo para este planeta, para esta Terra, para o conjunto de nações. Então, algo muito grande está para acontecer em virtude do que nós estamos vendo na política e na economia do mundo. E aí, pastor José? Pois bem, o pastor Armênio, ele discorreu um pouco sobre o capítulo 24 de Mateus, e eu também estudei 24 de Mateus, mas eu prefiro Lucas. Dr. Lucas escreveu para um descrente, seu amigo Teófilo, e ele escreveu para o grego entender a pessoa de Jesus, porque Jesus balançou toda a Europa, todos os países que eram banhados pelo Mediterrâneo, e todo mundo queria uma pergunta, uma resposta de Jesus. E eu penso que depois que Jesus morreu, ressuscitou, ficou muita gente querendo conversar com ele, mas aí não dava mais. Ele só ficou mais uns dias instruindo os seus discípulos de como fazer na sua ausência, e deixou com os seus discípulos o Espírito Santo. Ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Pois bem, eu já li um versículo, o verso 24 de Lucas, do capítulo 21, e nós vamos dar uma olhada de acordo com o tempo que nós temos. Mas antes, a gente não pode falar sobre o Novo Testamento sem dar uma beliscada lá no Antigo Testamento, porque no tempo dos apóstolos não existia Novo Testamento. No tempo de Lucas não existia Novo Testamento. O que é que existia? Pentateuco e os profetas até Malaquias, ou Segunda Crônica, de acordo com a ordem que eles colocam no rolo. Então, Jesus, eu acho interessante que os discípulos estavam olhando o templo como uma coisa extraordinária, deveria ser. Mas quando eles olharam para Jesus, eu imagino que eles viram que Jesus não estava dando bola para aquilo. E eles chamaram a atenção: Senhor, olha, veja a obra do Herodes aqui.
como ele deixou beleza, bonito o nosso templo. E Jesus deu uma respostinha que derrubou todo mundo. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Existia uma coisa mais importante do templo. Era o ponto de encontro que tinha dentro do templo e que todos podiam, quando Israel estava em comunhão com Jesus, obedecendo Jesus, não, obedecendo Adonai, como as Escrituras pedem, os milagres aconteciam no templo. Se você puder, dá uma olhadinha no Talmud. Eu quero fazer uma observação sobre o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, a sua flagelação, foi escrita com detalhes. E nós vemos no ano 30 que, pela algumas cronologias dão, ano 30, ele foi morto. Observa que no templo de Israel existia do lugar santo para o santo dos santos existia um véu. Ninguém podia entrar lá, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. E ainda quando entrava, na roupa dele tinha uma porção de sino, o sino tocava e o pessoal de fora estava ouvindo que ele estava vivo. E, por uma questão de segurança, eles amarravam uma corda especial, não sei se era no pé ou na cintura de Jesus, do sumo sacerdote, e se por acaso o sumo sacerdote morresse lá, ninguém podia entrar para tirar o defunto. Eles puxavam na corda. Outro dia, a Aline, aquela moça judia que mora em Jerusalém e tem um programa extraordinário, ela mencionou essa cordinha. Mas o que eu quero observar da morte de Cristo é, na hora que Jesus foi crucificado e na hora que ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, o véu do santuário rasgou-se de cima para baixo. E aquele véu era um véu muito forte, precisava algumas juntas de boi para rasgar aquilo. De tão forte que era grosso, tecido a propósito. E sem mão de homem, sem nada, sem intervenção nenhuma, ele rasgou de cima a baixo, só com a palavra que Jesus disse, em tuas mãos está entregue o meu espírito, Pai, está consumado. É uma coisa importante. E ainda tinha uma outra oferta. Num determinado momento, numa das festas judaicas, aquela porta que precisavam muitos homens para abrir e fechar, uma porta muito grande que tinha no templo. Num diazinho sem vento, sem nada, o povo louvando a Deus, depois que Jesus morreu, aquela porta se abriu e não fechou mais. E nós cristãos entendemos que a salvação foi dada a partir daquele momento para todo mundo. Todo mundo podia entrar no Santo dos Santos, que não morria mais. Porque Jesus
satisfez tudo para nós pudéssemos entrar nos céus pelas portas. E nós vemos as profecias se cumprindo, e ainda uma das profecias por ocasião de festa de Israel, que eu me encanto por ela, era uma festa que eles tinham, se não me engano, no dia do perdão. Eles iam oferecer o sacrifício. No templo, eles sacrificavam um bode, e tinha um outro bode que a Bíblia chama de Azazel. Aquela eles amarravam uma fita vermelha no chifre do bode Azazel e amarravam nas portas do templo um pedaço da mesma fita em cada fechadura das portas. Para quê? Para o judeu saber que se estava perdoado ou não estava perdoado os seus pecados. Depois daquela cerimônia. Aí mandavam, o enviado levava o Azazel lá para o deserto e, num determinado momento, a fita vermelha se tornava branca como a branca lá. Isso eu acho lindo. Agora, tem uma coisa. No ano seguinte, a fita não ficou mais branca. Fizeram o sacrifício até o ano 70, mas alguns anos para frente, e nunca mais a fita ficou branca. O que isso significa? É que não adianta, não precisava fazer mais sacrifício e soltar bode nenhum, porque Jesus tinha feito tudo. Aleluia. Estava pronto. Ele deixou o homem crédulo nele como Salvador, em condição de ser salvo só reconhecendo de que o Cristo, aquele Jesus, aquele Cristo era o Filho de Deus. E nós vemos, então, lá também em Ezequiel, algumas profecias se cumprindo. Por exemplo, eu só vou mencionar para você ter uma ideia. Restauração da terra de Israel, Ezequiel 36, de 1 a 15. Em andamento. Restauração da nação de Israel, Isaías 66, de 7 a 9, em pleno cumprimento. Hoje Israel é uma nação. Retorno do povo de Israel à sua terra. Ezequiel 36, 24 a 38. Isso em duas etapas. Primeira etapa em pleno cumprimento. Ainda está voltando o judeu para Israel e tendo junto um dinheirinho e vai embora. Sim. Eu podia dizer aqui, mostrar como isso é verdade. Em Porto Alegre, tinha uma senhora de idade, crente, e que comprava sempre na casa de um judeu. Comprava na casa de um judeu. Um dia, e ela falava língua estranha, ela foi batizada com o Espírito Santo. E a filha disse, mãe, eu levo a senhora lá, mas a senhora não fala mais de Jesus para aquele judeu lá, eu tenho vergonha. Foi bem isso. Então, quando a senhora chegou lá, foi de novo lá fazer suas comprinhas. De repente, ela foi tomada pelo Espírito Santo e falou. A língua estranha dela naquele dia foi hebraico. E todos os judeus saíram lá de trás, que estavam trabalhando, atrás de uma parede, e vieram para frente.
E o mais velho perguntou, onde é que a senhora aprendeu esse hebraico? Dizia assim, não aprendi hebraico. Não, 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 eu não sei falar hebraico. Isso é o Espírito Santo que toma a gente e a gente fala. 3 meses depois, e qual era a mensagem? Volta para a tua terra que eu estou chegando. Glória a Deus. Eu tinha esquecido dessa história, mas me lembrei agora. O primeiro retorno, com início em 1882, do norte, a escritura diz do norte, ele veio do norte, organizado pelos homens, acompanhado de muita angústia. Isso está em pleno cumprimento, cumpriu-se desde a primeira leva e está cumprindo cada vez mais, se cumprindo cada vez mais, porque ainda tem judeus que foram espalhados e estão voltando para Israel. Segundo retorno, será feito por Jesus através dos seus anjos, quando vier em glória, acompanhada de perdão, reconciliação e purificação. Essa não foi cumprida ainda, mas vai ser cumprida, eu tenho certeza. Por que vai ser cumprida? Porque as outras profecias, 157, 158, já se cumpriram à risca, por que essa não vai se cumprir? É uma questão de lógica. Restauração da comunhão com Deus foi predita em Deuteronômio capítulo 30, verso 1 a 20. Depois você anota a referência e depois lê em casa, estuda com a tua família, com os teus pais. E a restauração da sua glória. Você pode ver isso no profeta Joel, capítulo 2 e o capítulo 3, em pleno cumprimento. Isso é extraordinário. E agora só falta se cumprir mais uma, reconstrução do templo. E que está em andamento. Eles estão em véspera de assinar um tratado para que Israel possa ter o seu templo. Onde é que eles vão botar aquilo, não sei. Onde é que vão botar o templo, e eu não sei. Porque tem uma mesquita no local. E eu tive naquela mesquita já. Deixei o sapato na porta e entrei mesquita adentro. É bonito, é interessante. É uma casa de adoração, a mesquita. E depois vem a restauração da comunhão com Deus. Quando Jesus falou que ele vinha em glória, ele disse que até os que os traspassaram ele o verão. Vocês verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Eu gostaria de estar nesse negócio, mas eu prefiro ser arrebatado, tá? Eu preciso ser arrebatado. Bom, então, quando até, na minha Bíblia tem no verso 24, e eu já li o verso, diz: Jerusalém será pisada pelos gentios até. Esse versículo não está cumprido todo, não. Por quê? Porque o judeu não manda no Monte Sião, quem manda é a Jordânia, são os muçulmanos, é que mandou lá, e fala para um árabe que você quer aquele lugar lá para ver o que acontece. Dá uma guerra tremenda. Bom, então nós vamos abrir a Bíblia no capítulo 21 e eu vou dar uma lidinha nos versículos por aqui, a partir do verso 25.
25, 26, 27 e 28. E depois eu pulo para o verso 35, tá? Tem uma parábola aqui no meio que eu não vou comentar dessa vez. Diz o seguinte, o versículo 25: e haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, portanto, os poderes do céu serão abalados. Li um artigo que sobre os especialistas que estudam o Sol, que eles são proibidos pelo governo americano de dizer o que eles sabem para a população de tão terrível que é. E não adianta. Vai haver sinal no Sol, na Lua e nas estrelas. Isso vai se cumprir, como está escrito aqui. Os homens vão ficar perplexos, porque esse mar aí, bonitinho, que está aí, que a gente de vez em quando pega um barquinho, uma bateira e vai pegar um peixinho, ou um barco vai pegar um peixinho, esse mar vai ficar bravo, e vai trazer muita surpresa. E aqui o verso 26, ele diz o seguinte: homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então, e depois disso aqui, dessa revolução que vai ter no planeta Terra, nas estrelas, sinais, e no Sol, sinal, na Lua, sinal, mas a Terra não vai ficar por baixo, não. Ela vai ser vítima de uns terremotos como nunca houve ainda. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Agora, eu quero chamar a atenção de todos aqueles que nos ouvem para o versículo seguinte, o 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, sinal no sol, na lua e nas estrelas, os homens desmaiaram de terror na expectação, só no ver o que pode acontecer. Só no ver. Desmaiarão de terror e ficarão perplexos com o que pode acontecer. E aí, a Escritura diz no verso 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. A vossa redenção está próxima. A nossa saída daqui está próxima. A nossa fuga daqui está próxima. E aqueles que creem em Jesus terão um fim, não um fim atribulado nessa ocasião, vão ser guardados como só Jesus sabe guardar. Então, vamos ler
o verso 34. Bom, antes do verso 34, deixa eu ler o verso 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo se cumpra. A geração era a geração dos judeus e a nossa geração, a geração do ser humano. Alguma coisa, por exemplo, a destruição de Jerusalém, lá naquela época houve terremoto também. O que Jesus disse aconteceu à risca. Jesus ensinou os seus discípulos e disse assim: olha, quando você vê Jerusalém cercada de exército, fuja para a montanha. Não fica aqui, não. Escapa-te por tua vida. E ele disse: ai das grávidas. E ele estava preocupado que aquele negócio acontecesse, o que ele estava dizendo, acontecesse no inverno, porque seria terrível. Olha que Jesus disse para os discípulos: olha, vê bem que eu estou prevendo isso. Presta atenção. Por favor, dá licença de eu tomar um pouquinho d'água, tá? Sim. Velhinho, eu acho que tem direito, não é? Obrigado pela compreensão. Deixa eu, então, o verso 34. Jesus, no verso 32 e no verso 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Meu irmão, leva a sério isso aqui. Olha cada versículo, leia ele, procure entender, olhar, verificar, pesquise, olhe, conversa com pessoas mais informadas. Não vai atrás desse evangelho que prega Graça, só graça. para você, que prega um evangelho onde promete riqueza para você. Não, eu sei que Deus dá riqueza, mas Jesus prometeu isso para alguém? Pergunte-se para si e leia a Escritura. Jesus prometeu isso para a gente? Não. O que foi que Jesus prometeu? Se eu sou servo dele, ele me prometeu o seguinte: eis que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. O cordeiro ficava muito em paz, não é? Vai fazer uma caminha no meio de lobo para ver o que acontece. Para ver o que acontece. Foi o que Jesus prometeu. Agora, a promessa que Jesus fez, você pode ver uma que você pode se alicerçar bem, é João, capítulo 14. Não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aleluia. Essa é a promessa. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Vale a pena ser fiel a Jesus. Olha o fim maravilhoso. Mas vou ter que morrer. Não tem importância. Olha, falar nisso, eu falei em morrer.
Não fica com medo de morrer, não, porque eu já morri uma vez, tá? Oraram e me trouxeram de volta. E eu não gostei nada de que tivesse me trazido de volta. Eu fiquei chateado. E eu vou te dizer, morrer não dói, vou dizer para vocês todos. O que dói é o órgão afetado, o órgão com câncer, o pulmão que está ressecou, ou tem bronquite, esse é o que dói. Mas morrer, passar dessa vida para o outro, não. Se você está com Jesus, Não. algum anjo ou o próprio Jesus vem te buscar. Tu não vai sozinho, não. Ah, pode crer. Não vai, não. Não vai, não. Eu me lembro da mãe do sogro do Veroni. O sogro do Veroni, não, no sogro do Nicodemos, meu irmão, quando o velho Hermógenes disse que a mãe estava bem doente, a esposa estava bem doente, quando ela ficou bem mal mesmo, ela mandou chamar todos os filhos e noras. Quero aqui amanhã todos eles. E ela disse para aqueles que eram assim, não eram bem crentes, se olha, você quer se encontrar comigo lá no céu? Você se entrega a tua vida para Jesus, que com a vida que tu estás levando, tu vais para o inferno. Ela disse isso no leito de cama. Estava de cama. No leito de dor dela. Então, ela reuniu todos, depois de falar com todos eles, dar o conselho para todos eles, a última palavra. Ela disse, agora me canta um hino tal, que eu não me lembro mais do hino. Era para perguntar isso para a Míria e eu acabei esquecendo. Cantar um hino e ela fez um sorriso e olhava para cima e ela disse, lá está vindo Jesus, vocês não veem, mas eu estou vendo, ele vem me buscar com os seus anjos. Foi, foi uma passagem de vida muito extraordinária e que ainda hoje não esqueço. Isso aconteceu quando eu era ainda menino, quando a igreja era perseguida, tá? Lá no sul do estado. Então, ela dizia, olha, Jesus vem lá, aí já está aqui, Jesus está aqui. Ela disse, Jesus já está aqui comigo e ele vai me levar agora. E ela só tombou a cabeça e disse assim, tchau, meu irmão, vale a pena, desse tipo de morte, vale a pena você passar, porque é gostoso. E quando eu voltei, eu senti o efeito da glória do Senhor enquanto tive uns minutinhos lá por cima. E quando você volta e você ainda sente, eu senti por mais de 15 dias o efeito da glória que cerca o nosso ser. Nosso ser. Então, é uma coisa extraordinária. Vamos continuar aqui a minha leitura. Diz o seguinte: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria. O que é glutonaria? Comer demais. De embriaguez. O que é embriaguez? É beber uma bitruca, uma cachaça até rodar. É meter a cara no vinho ou na cerveja até não poder andar mais. Isso é embriaguez. E dos cuidados da vida. Quando eu era novo e lia isso aqui, esses versículos, eu dizia assim, não, eu acho que o Lucas se enganou aqui. Crente não come demais, nem se embriaga, e nem está incomodado com
com os cuidados da vida. É como eu me enganei. Me enganei, Uhum. me enganei bastante, porque hoje as coisas estão bem diferentes. E venha sobre vós de improviso aquele dia, quando você está querendo desfrutar. Ah, vamos comprar um vinho bom. E o vinho é bom, não estou dizendo que o vinho é ruim, não. Nem estou dizendo para você deixar de tomar um vinhozinho. Não, pode tomar, não tem problema. Só não tome demais. Só beba na conta. Foi muito bom eu ir lá em Israel, porque fico escavocando as coisas. E eu, conversando lá com o rapaz, ele disse, eles têm uma garrafinha de vinho que é a quantidade que se pode tomar no almoço. Uhum. E eu disse, aham, sabedoria. Sim. Quem toma essa porção aqui, mandada aprovada pelo rabino, é porque não tem problema, não. Se você vai para a Europa, você vai ver, desde Portugal para frente, uma jarrazinha de vinho, né, em cima da mesa, muito gostoso. Então, Pastor, diga, antes do senhor continuar ali com a vinda de surpresa de Jesus, né? aham, E antes do senhor terminar essa parte de Lucas, eu gostaria de acrescentar aqui alguns exemplos dos sinais, porque eu me lembro no início da minha conversão que eu ficava analisando, terremotos, guerras, mas isso sempre teve, e terremotos sempre teve, então como assim saber que esses são sinais e que eles são para agora? Então, eu gostaria de colocar alguma pesquisa em cima desses pontos específicos, ou não? porque enfatiza o cumprimento das profecias nos nossos dias e desde o século passado, século XX, até os nossos dias. E aí depois, então, para encerrarmos, a gente aborda, então, a vinda de Jesus no final de Lucas ali. Então, olha Aham, só, guerras abrangentes, né? Então, nós tivemos só no século XX duas grandes guerras. A Primeira Guerra de 1914 e a Segunda Guerra que terminou em 44, 45, né? Então, foram guerras de muita abrangência, que nunca tinha tido guerras neste porte, com esta profundidade. Estamos falando das grandes, fora as pequenas que sempre existem, né? Os Estados Unidos foi para o Vietnã, as guerras específicas do mundo árabe, em outros lugares como a Rússia. Então, ali sempre teve, mas desta dimensão foram duas juntas como nunca teve. Aí tem revoluções, que Jesus também fala no verso 9, né? Então, Lucas 21, verso 9 diz: Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções. Então, revoluções, nós tivemos muitas revoluções importantes. A primeira aliada, a Revolução das Filipinas, em 1896. A Revolução Constitucional do Irã, em 1905. A Revolução da Palestina, 1876. Em 1910, o México foi abalado por confrontos sangrentos. Na China, em 1911, Revolução Cultural. Em 1917, Revolução de Outubro. Revolução Bolchevique da Rússia. Na Hungria, 1918. Aí depois vai ter mais algumas pontadas: Filipinas, mexicana, chinesa. Revolução
libertária na Espanha, 1936, Revolução Árabe, 1936, Revolução de Agosto no Vietnã, 1945, Revolução Cubana, 1956, Revolução Popular da Hungria, 56, Revolução de Zanzibar, 1964, Revolução Popular da China, 1966, Revolução Cultural dos Estados Unidos e da Europa, 1968, Revolução dos Cravos em Portugal, em 74, e por aí vai continuando até a Revolução da Síria, em 2011, que ainda está em ação lá, porque ainda não estava resolvido o caso da Síria. Então, nós fizemos aqui um resumo de revoluções. Só no século passado, pegou todos os continentes. Estes assuntos não saem na mídia, estes assuntos não são enumerados uma sequência lógica. Então, quando a gente lê o texto, revoluções fica muito genérico, mas quando você tabula todas as revoluções, você percebe que são revoluções profundas em sociedades e que tiveram danos colaterais muito pesados em relação à justiça, ao amor e à verdade, que geraram perseguições, mortes e outras situações. Então, este é mais um item comprovado dos sinais que Jesus enfatizou, que antes da vinda dele, isto seria algo muito marcante. Depois ele fala de fomes, que teria muitas fomes. Então, nós tivemos aqui algumas grandes fomes. No Líbano, em 1916, 100 mil vítimas. No Vietnã, em 1944, 600 mil a 2 milhões de mortos por fome. Em 41, a ocupação de Stalingrado, 1 milhão de mortos de fome. Em 43, 44, severa crise de alimentos em Bengala, 4 milhões de mortos. 44 a 45, inverno rigoroso provoca fome nos Países Baixos. Na Alemanha. China, 1892, 1 milhão de mortos. Norte da China, em 1920, 500 mil mortos. Em 59, 61, 30 milhões perderam a vida. Na Índia, em 76, em 1876, em 1896, 5 milhões de mortos, 100 milhões de pessoas estimadas sobre mortos na Índia. Então, nós temos, eu não vou ler todas, mas nós conseguimos comprovar aonde teve fome rigorosa, que não foram meia dúzia de pessoas, foram milhões de pessoas. E isto faz parte do século passado, ou seja, está catalogado, devidamente catalogado, dando o cumprimento das profecias de Jesus. Porque terra sempre teve, produção sempre teve, mas pessoas morreram de fome e continuam morrendo de fome hoje. Só que isso não é muito explorado, não é muito informado, mas continua. Depois as epidemias, só algumas epidemias. A gripe russa, 1890. Sexta epidemia de cólera, em 1923, 800 mil pessoas ao redor do mundo. Gripe espanhola, em 1918. Epidemia do tifo na Rússia, em 1918. Gripe asiática, em 1956. De 1 a 4 milhões de pessoas morreram. A gripe de Hong Kong, em 1968. Até 2 milhões de pessoas morreram. Gripe russa de 77. Levou mais de 700 mil pessoas. Vírus da AIDS em 81. Se estima, então, 37 milhões de pessoas pelo vírus da AIDS. Varíola, no século XX. 1980, 500 milhões de pessoas. Tuberculose, 100 milhões de pessoas no século XX. Sarampo, 200 milhões de pessoas. Então, quando a gente olha estes números catalogados, nós conseguimos encaixar no que Jesus falou, que iria ter epidemias, iria ter fomes, iria ter guerras. São marcantes pelo número, pelas consequências.
E os terremotos, só no século XX tiveram quase 140 terremotos significativos. No Reino Osmaniano, 1883, 15 mil mortos. Irã, 1893, 18 mil mortos. Indonésia, Tailândia, 243 mil mortos. Isso já estamos falando aqui de 2005. China, 2008, 87 mil mortos. Haiti, 2010, 316 mil mortos. Já estamos chegando nos nossos dias. Então, eles vêm aumentando em potência e em consequências. Existem gráficos que demonstram, a partir dos anos 70, 60 a 70, que mostram um pico na intensidade e na frequência dos terremotos em todo o planeta. Eu vi na estatística isso. Sim. Eu acompanhei até um ponto. Então, é algo que é comprovado. Aí você vê que ao longo dos 2000 anos era linear o ocorrido de terremotos e chega a partir dos anos 70, ela dispara ascendentemente. É algo muito marcante, onde dá, então, o princípio das dores que Jesus se referiu. Depois ele fala no outro item que é a perseguição aos cristãos. Em dezembro de 22, na União Soviética, esse foi o primeiro ponto de perseguição. Então, o novo Estado da União Soviética, do comunismo, né? Uhum. Ele perseguiu a igreja, ele começou a perseguir porque o Estado comunista se diz ateu. Ele quer excluir Deus do sistema, né? Então, o ateísmo era propagado e anunciado como a única verdade científica. Então, o homem começa a se virar para a ciência, querendo abafar a palavra de Deus, a expressão divina, o testemunho divino e todo o seu registro através da Bíblia. Então, a perseguição à igreja, aos cristãos, começou no início do século XX. Em 1949, na China, começou então uma história terrível de perseguição aos cristãos também ali através de décadas. A China comunista também perseguiu e matou uma grande parte da igreja, em 1949. Então, veja, agora depois teve a Segunda Guerra Mundial, aí nós chegamos nos nossos dias, né? Com todos estes itens crescentes, agora nós temos o apostatar da fé. Nós temos um esfriamento da fé. Mas E isso, deixamos isso para as cartas de Paulo, sim. e eu preciso ainda fazer umas observações aqui. Sim. No que eu li... Só Diga. para citar estatisticamente que todos estes itens estão catalogados e fazem parte dos sinais que Jesus profetizou para o início das dores. Com certeza. Como eu estava lendo em Lucas, capítulo 21, e eu, no 25, eu li: haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, e eu vim até o verso 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Aí, Jesus faz uma pausa e diz: ora, o Lucas faz aqui, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, daqui do verso 27 até o verso 25 para trás, já aconteceu. E está acontecendo cada vez mais intenso isso aqui. Mas quando ele se vira para mim, parece que ele se virou para os discípulos que ele estava ensinando, ele disse: olha, Pedro, João, Tiago e André, vocês aqui, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, vocês que são diferentes, estão destruídos, são instruídos, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. E aí eu vou aqui no verso 34, onde eu fiquei. Olhai por vós, e está falando para cristão, não é uma outra pessoa, é um cristão.
E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. E presta atenção no verso 35, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vem de surpresa. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ninguém me convence que isso aqui Jesus não está falando para os seus discípulos ou para a igreja atual, ou para as igrejas. Ele está falando claro, vigiai, vocês, discípulos, Pedro, Tiago, João e André e os outros, vigiai, pois em todo tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas. Evitar o quê? Evitar o que eu li no verso 25, 26, 27 e assim por diante. As escrituras são exatas. As escrituras são. É a palavra de Deus, não adianta fazer meia volta. Que não te prepara para questionar a Bíblia. Ah, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo te prepara para ler o que está escrito? Porque isso aqui é uma tradução que passaram para nós. E nós cremos nessa tradução. Existem várias traduções. Mas e se você quiser estudar um pouquinho de grego, para estudar, ter mais consistência no Novo Testamento, isso não faz mal para ninguém. Mas, para mim, essa tradução já diz muita coisa. É só preparar a alma e o coração para obedecer. E teve um tempo que eu me questionava, orai sem cessar, como diz Paulo, orai sem cessar. E como orar sem cessar? Ficar 24 horas por dia orando? Olha, rapaz, hoje eu me acordo dando glória a Jesus, e fico o dia todo resmungando uma oração. O Senhor me conhece. O Senhor conhece a minha alma, mas a minha vontade, aliás, a minha vontade não, e eu faço sempre, Senhor, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia lá das outras pessoas que precisam de um momento para te encontrar, te identificar e tomar uma atitude para não ir para a grande tribulação, Senhor Jesus. Porque dura coisa cair nas mãos do Deus vivo. E a minha Bíblia diz que ele mata e ele torna a viver. Então, não brinca com Deus, você vai levar a pior. Não tenho dúvida disso. Portanto, porém, o meu relógio diz que falta só 15 minutos para terminar. E eu quero perguntar para aqueles que nos escutam que façam perguntas. O Júnior parece que não está na sala de aula hoje, mas está na hora das perguntinhas. Se não tiver perguntas, então o Armênio tem a palavra. Sim. Então, eu estava dando aquelas informações
elas atestam a veracidade das Escrituras. Aham. O ser humano, como ele é racional, e Deus sabia, depois da queda, que a gente ia ficar duvidando, questionando, porque o homem que engana, o homem que cria uma narrativa para convencer e conseguir aquilo que ele quer. Mas Deus deixa bem claro que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou que Verdade. volte atrás. Então, quando Jesus, há 2000 anos atrás, ele dá estes exemplos, destes sinais, é o próprio Deus sabendo o que iria acontecer nestes dias e deixando registrado para que o homem sério, o homem que realmente quer entender, ele possa ter um espaço de pesquisa para comprovar que todos esses dados, esses elementos, eles são observáveis e eles fazem todo o sentido em relação àquilo que deixou escrito. E isto, para nós que buscamos a Deus, só fortalece a nossa fé. Porque nós podemos olhar para trás, ao que está registrado, e comprovar que não tinha como há 2000 anos atrás alguém fazer essa narrativa. E conforme eu estava dizendo, então mais um item que Jesus deixa registrado, né? A apostasia do nosso tempo, nós podemos observar quando foi introduzido a ciência, a teoria da evolução, ou seja, o homem, pelo homem, apresentou uma outra hipótese, mas eles apresentam não como uma hipótese, eles apresentam como um fato, né? Como a teoria da evolução, que agora os animais estão evoluindo, que é uma transformação, ou seja, colocando em dúvida a criação de uma forma clara, né? Então aí Aham. começa, quando o ser humano começa a se justificar a si mesmo, que o seu conhecimento é maior do que o de Deus. Isto é o princípio da queda. Quando Deus diz que gosta de um coração humilde, um coração quebrantado, ele não rejeitará, é neste sentido de ter coerência e verdade na análise. O ser humano fazer pesquisa, estudar, não tem nada de errado com isso, mas que ele seja honesto com a sua pesquisa, que ele tenha realmente dados reais. Porque a teoria da evolução não deixa de ser uma teoria, ela não é comprovada, senão não seria teoria. O nome já diz que é teoria, então, quer dizer, não tem como comprovar. É uma hipótese, mas ainda não tem. Por isso que ela é só uma teoria. Mas o homem fraco, o homem frágil, ele se deixa seduzir por essas coisas que parecem ser grandiosas. Aí vem a justificativa dos milhões de anos. Ah, mas foi há muitos milhões de anos. Como se milhões de anos resolvesse o problema. Como se milhões de anos soubesse escrever um código de DNA. Como que milhões de anos soubesse fazer várias formas de reprodução no reino animal, vegetal. Há várias maneiras de reprodução. Ou seja, não tem como haver uma evolução nessa história. Deus deixou tudo muito claro. E eu sempre gosto de fazer uma pergunta quando, às vezes, a gente conversa com pessoas que não creem, que se dizem Deus, etc. Eu faço uma pergunta simples, mas vem cá, meu jovem. Quem que apareceu primeiro? Foi a galinha ou foi o ovo? Parece uma pergunta boba, mas não, ela tem todo o fundamento da criação. Porque sem Ah, sim. ovo não tem galinha, e sem galinha não tem ovo. Então, quem apareceu primeiro? Tem que ser a galinha, não tem como. Então, parecem coisas simples, mas elas são grandiosas, mostram a glória de Deus. Quando Deus, lá em Romanos capítulo 1, ele faz a pergunta, quando as pessoas observam as coisas criadas e não veem a glória de Deus, já merecem castigo. Porque tudo que nós vemos com o nosso entendimento, só um Deus poderoso, maravilhoso, criativo pode fazer todas as coisas que nós vemos. Então, estas profecias, elas vêm da parte deste Deus. E isto tem que fortalecer a nossa fé. Como o pastor José bem colocou há pouquinho, né? Ficar fazendo
questões, criando questões em cima de algumas coisas que estão escritas, indo atrás de porquês que não levam a coisa nenhuma, não faz sentido, só vai fazer com que se afaste, que foi o que aconteceu aqui, mais no hemisfério norte, né? Esta apostasia, este esfriamento. Vejam que no século XVII, XVIII, XIX, teve grandes avivamentos na Europa, nos Estados Unidos, e hoje você vai lá, todos aqueles templos gigantes que tinha, que eram cheios da glória de Deus, por tantos heróis da fé que estão descritos, hoje viraram restaurantes, hotéis, bares, né? Ou seja, houve um esfriamento. O homem, por si só, acha que pode se garantir e esqueceu de Deus, deixou Deus do lado de fora. Então, é neste sentido que nós temos que entender que Deus existe e que Deus criou todas as coisas e que tudo que está escrito na palavra de Deus é digno de confiança. Para quê? Para que a gente não seja achado em falta nesses dias, conforme o senhor leu aqui no final de Lucas 21, né? Porque ele virá como um laço sobre todos, aqueles habitantes sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais contados como dignos de fugir para fora destas coisas, estando para vir e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, esta é a grande promessa do nosso Deus, e ele diz para a gente orar e vigiar. Olha, onde é que você está botando a tua fé? Onde é que você está botando a tua confiança? É no teu salário? É na tua profissão? Aonde que é? O que é que está te movendo nesta vida? É os teus planos, os teus projetos? Ou é as promessas do Deus vivo para a vida eterna? O que está me direcionando? Porque se as profecias aqui estão para esse tempo, para esta hora, é já para nos confrontar com a realidade desse mundo. É já para a gente refletir e raciocinar em cima do que Jesus falou nestas profecias que nós lemos hoje e na realidade que nós vivemos. Nós somos capacitados intelectualmente para tomarmos estas decisões e estas escolhas. E Deus sabe que nós somos um ser racional. Então, ele escreveu e ele fez de uma forma bem clara e sucinta e simples, para que todo pudesse entender. Não é para doutor, não. É para todas as pessoas, desde a mais simples à mais instruída. Então, que seja motivo de fé, de fortalecimento de fé e de busca e de entrega, porque ele pode vir como um ladrão. Não está escrito Deus amou uma porção. Está escrito que Deus amou o mundo. Uhum. Sem exceção. Todo mundo, como diz, nascido de mulher, vai ter que dar o braço a torcer. Como é que é esse braço a torcer? Arrepender-se dos seus pecados. Se conscientizar de que é um pecador de verdade e precisa de alguém que tire desse lodaçal onde ele está engalhado. Quer ver conversão? Conheço uma moça crente que não andava direito com as escrituras. E ela arranjou um namorado e foi morar com o namorado no apartamento dele. Ou trouxe o namorado para o apartamento dela. Uma das duas coisas. E ela começou a falar de Jesus para ele. Ele disse, espera um pouco aí. Se o que estás falando para mim, se é verdade, então nós estamos tudo errado. E eu quero a verdade. E ele dobrou o joelho na cama dele e orou, Senhor Deus, me mostra isso. No outro dia, disse, olha, a partir de hoje, tu vai dormir no quarto lá e eu vou dormir no quarto de trás. Até que ponhamos a nossa situação em dia, porque assim como estamos, está errado, não está de acordo com as Escrituras. Porque quem disse para ele? Ninguém disse para ele, ele que enxergou nas Escrituras. A gente diz, não
ninguém disse para ele. Jesus disse para ele através das Escrituras. Exatamente. É a mesma coisa as profecias. Às vezes tem pessoas que se engalham com a profecia e fica muito nervoso quando acontece um negócio meio difícil no mundo, dizem, e agora, quando é que Jesus vem? Está preocupado com a vinda de Jesus? Não, ela está com medo de ser condenada porque sabe que está errada, ou errado. Sim. Pois bem, seu Armênio, agora já está na hora de a gente, pelo meu relógio, está faltando 4 minutos aqui, ó. Está faltando 4 minutos e eu vou dizer para o pessoal, para mim não chegou nenhuma pergunta, mas naturalmente chega para o Júnior, não é? E eu quero dizer que eu estou muito satisfeito em estar falando para uma porção de gente à distância. Muitos deles eu não conheço, mas Jesus te conhece. Jesus. E esse estudo de escatologia, muito embora não tenhamos entrado a fundo, porque também o horário não nos permite, devia ser um curso mais longo, não é? Para irmos a determinados detalhes. Muita semente nesses dias está sendo colocada na cabeça, talvez, de centenas de pessoas. Centenas de pessoas de geração nova e geração velha, que vai nascer daqui a pouco, como eu tenho visto acontecer. A gente fala hoje, parece que não deu bola, amanhã o senhor é o fulano de tal, era o professor tal, o senhor é que dirigia lá o Ibateja, sou eu mesmo. Eu pergunto para ele, e você? Quem é? Eu era teu aluno lá na escola, porque mudou, cresceu, criou barba, mudou, e eu já não sabia mais, já não tinha mais a fisionomia dele. Por bem, Armênio, você tem 1 minutinho para dar o tchau para o pessoal lá em São Luís. Sim. Pessoalmente, eu gosto muito das profecias. Elas, desde que eu acompanho a cada dia, a cada ano que tem passado, eu vejo o cumprimento delas através de tudo que está acontecendo no mundo. Então, eu entendo que nós estamos muito perto, mas muito perto dessa vinda de Jesus, né? Os eventos que nós vamos ver agora pela frente, a gente vai ver na próxima aula um pouco mais, mas com certeza vão ser os eventos a nível político e econômico no mundo, entre as nações, com tudo que está acontecendo aí, principalmente na Rússia, com a OTAN, com a Europa, com a China, com os árabes, com Israel. Então, estes são os elementos que as profecias falam. Na semana que vem, a gente vai falar mais um pouco sobre a atualidade, sobre o que está acontecendo, vão ser as profecias das cartas de Paulo, né? E é isso aí, meus irmãos. É estar com vocês, é uma alegria poder compartilhar as experiências que a gente tem ao longo desses dias. E fiquem com Deus. Mais uma vez, uma boa noite na paz do Senhor para vocês. Que o Senhor vos abençoe e possa botar no teu coração, a tua alma nas Escrituras e resolva a obedecê-la, para que tenha, como diz o pessoal do dinheiro, para que tenha o dividendo correto. Correto. Na devida Para que hora, receba os juros, né? Deus usufruindo na tua vida. Um abração e que Deus vos abençoe. Amém. Boa noite.